Senhor ter uma vida com propósito, né? Muitas vezes nós não temos um propósito. Começa uma carreira e no final, por não ter propósito, acaba desistindo. Mas aqueles que têm um propósito, né, sabem realmente aonde está e para onde vai, esses perseveram e pagam preço para permanecer. Senhor Jesus, então nós precisamos de fato dizer, Senhor, obrigado por o Senhor nos deu uma vida. E essa vida é com propósito, né? De reinar com o Senhor por todo sempre. Sei. Senhor Jesus. Amém. E esse hino, S14, mostra realmente o propósito de Deus, né? Que em sua criação, Deus arquitetou criar o homem para expressar. Sei. Mas esse homem, nós, se afastamos de Deus. Senhor Jesus, provando morte e também pecado. Deus então se fez um homem, foi necessário, né? Esse é o propósito de Deus, né? Senhor Jesus se fez um homem, esse homem de dores, que se entregou, o pecador Cristo alcançou, e para Deus Pai o resgatou. Deus amoroso, que tanto ao mundo, né? Tanto ao homem, à humanidade, amor. Esse realmente é o amor de Deus. Não olhar a minha e nem a sua condição. Sei. A nossa condição era de morte e a dele de vida. E aí ele mudou a condição. Ele foi para a morte para que nós pudéssemos viver. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, porque o Senhor realmente é um Deus amoroso. Por que irmãos do João 3,16, porque Deus amou o mundo, né? A humanidade de tal maneira que deu. Ele não fez a barganha, não fez promessa, né? Ele simplesmente deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a vida com propósito, não é? Eu preciso ter esse propósito, de ter essa vida eterna. Não metade do caminho desistir e fazer as minhas coisas, como o jovem da mensagem de ontem, né? Está em Jerusalém, acha que houve alguma dificuldade, algum interesse próprio, pessoal, desce de Jerusalém para Jericó para negociar. E no meio do caminho ele foi apanhado. E aí bateram nele tanto, foi surrupiar tudo que ele tinha, levar toda os seus bens, né? Sim. Espancaram o tanto que quiseram e deixaram ele ali quase morto, semi-morto. Isso é o perigo que cada um de nós pode ocorrer a sair de Jerusalém, da igreja, para ir dar as suas voltinhas lá fora. Senhor Jesus, nós podemos fazer cair em mão de salteadores também. Mas graças a Deus, porque o Senhor também nos deu exemplo, né, do filho pródigo, que foi lá fora, gastou tudo que tinha, se arrependeu e voltou. Senhor Jesus, e os 70 discípulos também que foram com uma missão, pregaram o evangelho, expulsaram o demônio, curaram o enfermo e voltaram, trouxeram um relatório positivo para o Senhor. Sim. Isso realmente deve arder no nosso coração. Ao sair, devemos sair encabeçados, com o propósito de trazer relatório positivo. Amém. Mas você sair sem ninguém mandar, sem encabeçamento nenhum, e não trazer nada, é igual o Pedro passar a noite toda no mar, perdendo tempo e não pescar nada. Senhor Jesus, porque o Senhor não mandou ele ir, o Senhor mandou ele sair. O Senhor disse, saia que eu vou fazer de você pescador de homens. Sim. Então o Senhor não mandou ele voltar para fazer as mesmas práticas. Então o Senhor já nos tirou desse mundo tenebroso. Glória a Deus. Na igreja um lugar realmente aprazível. Senhor Jesus. Deus cuida com prazer. Amém. Senhor Jesus. Então tudo que viemos aqui a fazer realmente é para agradar o coração de Deus. Amém. Quando Isa falou do que ela queria apresentar, isso realmente mostra que sem as mulheres a igreja não existe. É verdade. Senhor Jesus, saia todas as mulheres, fica aqui só o homem, posso ver que tudo estranho. Desorganizado, né? É tudo desorganizado. Arrumação de cadeira, limpeza de local, todos os serviços, fica desorganizado. Os seus irmãos precisam dizer, eu não posso perder nenhuma reunião para que nada fique desorganizado. Amém. Então quando uma de vocês falta na reunião, pode ter certeza. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto assim como fosse faltando um pedaço. Está faltando alguém.
as irmãs precisam dizer, eu sou peça-chave da edificação Amém. da igreja. Amém. Todos nós precisamos ter esse propósito, esse sentimento no nosso coração e no nosso espírito. Senhor De Jesus. saber que somos de fato especiais. Vocês de fato são especiais. Amém. Senhor Jesus. Jesus. Deus realmente Ele ama e cuida da igreja. Senhor Jesus. Quando o Tiago estava falando ontem, a questão de João, né? João viu algo que muitas vezes a gente não consegue ver. João disse que viu a Jerusalém descendo, né? Se ela desceu, porque ela subiu. Senhor Jesus. Nada sobe sozinho, né? Sim. Senhor Jesus. Então a igreja ela subiu, então ela desceu. A igreja somos nós. Amém. E quem está lá em cima somos nós. Amém. O Senhor disse que nos fez assentar em lugares celestiais. Então ele já viu algo que nós não conseguimos ver. Senhor Jesus, a não ser que esteja no Espírito. Da nossa mente, nossa capacidade humana não consegue ver isso, mas João viu. Ele viu descendo dos céus a nova Jerusalém, a igreja ataviada como noivo com o seu esposo. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então graças a Deus por isso, porque a igreja não está, ela não é terrena, né? Ela está na terra, mas ela não é terrena, ela é celestial. Ela está em lugares celestial. Senhor Jesus. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 12. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 12. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ele menciona algo aqui, que se fosse um de nós, imediatamente saía às pressas para contar vantagem, né? Mas ele não fez assim. Não disse que era ele, Senhor Jesus, que tinha passado por esse processo. Sim. Ele simplesmente disse que conheceu um homem. Uhum. Então o capítulo 12 fala das visões e revelação do Senhor. E o versículo 1 do capítulo 12 diz assim: se necessário que me gloriarei, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelação do Senhor. Aí no versículo 2 ele diz: eu conheço um homem, Senhor Jesus, Amém. em Cristo. 12. Conheço um homem em Cristo, né? Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Senhor Jesus, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito, né, ao homem referir. Então, o apóstolo João, ele viu tudo isso, né? Ele ouviu palavras, ele via e ouvia. E João também, na ilha de Pátimo, né? Sim. Ele disse: olhei e vi quem falava comigo. Amém. Senhor Jesus. Sim. Então, no Espírito, você consegue acompanhar essa jornada do apóstolo Paulo, de Elias, né? Também foi arrebatado em redemoinho. Sim. Filipe, né? Depois que batizou o eunuco, também o Espírito arrebatou ele. Glória a Deus. E Enoque, que andava com Deus, também foi arrebatado. Amém. Senhor Jesus. Amém. E todos nós também fomos arrebatados. Sim. Amém. Quando ele diz que nós não estamos mais aqui, estamos sentados nos lugares celestiais, basta pelos olhos da fé e crer que nós não pertencemos mais também a esse lugar. Só que muitas vezes a gente faz como o servo que saiu, né, o samaritano, que saiu do lugar alto e desceu para o lugar baixo, né, para Jericó. Senhor Jesus. Amém. E nós não devemos sair de onde o Senhor nos colocou. Precisamos permanecer aonde o Senhor nos colocou. Amém. Aleluia. O Senhor nos colocou no altar, no Sim, lugar Jesus. celestial, em Cristo Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo. Senhor Jesus. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nestes, porque direi a verdade. Senhor Jesus, mas abstenho, né, me
para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ou Senhor Jesus. Então, ele disse, eu não quero fazer nada para que as pessoas, além do que me convém, né? Senhor Jesus, para que ele não passe por mentiroso, né? Ele diz, além do que as pessoas de mim vê e de mim ouve. As pessoas precisam ver e ouvir o procedimento de cada um de nós. Nós estávamos falando logo no início, né? As pessoas precisam olhar para nós e perceber em nós alguma diferença. É verdade. Não basta simplesmente ver um brilho, né? Eu estou vendo você com brilho, né? Mas quando alguém pergunta, você é isso, né? Você é crente? Isso realmente mostra que o Cristo está estampado. Amém. Senhor Jesus. E Cristo precisa de fato aparecer em cada um de nós. Infelizmente tem muitos que ainda dizem, não, eu só estou visitando, né? É verdade. Eu vou de vez em quando, né? Não estou lá todo dia não. Procurando algum pretexto para negar o Senhor. Senhor Jesus. Mas nós precisamos dizer, é pelas misericórdias de Deus, né? Amém. Nós somos cristãos, é pelas misericórdias de Deus. Amém. Deus é Isso é bom. misericórdia de Deus. Amém. Senhor Jesus. Por isso ele passou por todo esse processo. E no versículo 7 ele disse, para que não me ensoberbecesse com a grandeza de tal revelação, Sim. foi posto nele o espinho na carne. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Para que ele não pudesse estar se gloriando, se soberbecendo, falando coisas, que ele era maior do que os outros, ou melhor do que os outros, porque aconteceu isso com ele. Aí o Senhor permitiu ali um espinho na carne. E esse espinho na carne não é simplesmente uma figura, é um mensageiro de Satanás, né? Senhor Jesus, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que ele não me exalte. Muitas vezes a gente não aceita, né? Quando alguma coisa está acontecendo na nossa vida, não aceita que às vezes é Deus trabalhando em nós para que a gente não se exalte. Glória a Deus. Para que a gente não vá além do que convém, ultrapasse os seus limites, né? É verdade. Nós não podemos ultrapassar o nosso limite. E aí Deus muitas vezes permite que algo aconteça, permite que falte algo, né? Para ver realmente se você vai depender do Senhor ou vai depender de si mesmo e vai procurar resolver as suas questões, né? Senhor Jesus. Mas graças a Deus que o Senhor ele enviou Cristo para resolver todos os nossos problemas, né? Amém. Hoje o que cabe a cada um de nós é simplesmente fazer, como diz aqui, um rio água que flui do trono de Deus. Esse rio flui do trono de Deus e alcança o homem. Senhor Jesus. E sacia o homem. E da árvore da vida supriu-lhe Deus. Então hoje o que cabe a cada um de nós é simplesmente desfrutar da árvore da vida. Amém. E agradecer ao Senhor por estar na presença de Deus. Glória a Deus. O caminho que um dia foi fechado para nós, o Senhor veio e abriu. Em Hebreus diz que ele abriu um novo e vivo caminho para nós. Nós hoje temos acesso à sua pessoa rica, né? Pessoa viva. Amém. E podemos entrar ao Santo dos Santos e desfrutar da sua presença. Senhor Jesus. Amém. Mas isso depende de cada um de nós. Não é mérito humano, tudo é dom de Deus, é graça de Deus. É Deus que nos concede todo o privilégio. Senhor Jesus. Amém. Então ele diz assim que foi colocado nele, para que ele não pudesse se sobrevescer, um espinho mensageiro de Satanás. Senhor Jesus. Por causa disso, por causa desses acontecimentos, ele pediu ao Senhor que afastasse dele esse espinho. Então o Senhor disse, a minha graça te basta. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Quem de nós se gloria em fraqueza, Quando você está fraco, a sensação imediata é só de reclamar, murmurar, botar culpa em alguém, alguma coisa assim. Mas se gloriar, glória a Deus, ninguém diz isso.
Senhor Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma meta, né? Sim. Ele tinha uma meta, tinha um propósito e ele queria de fato cumprir com esse propósito. Por isso que ele disse que eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Senhor Jesus. Amém. E ele mandou que nós fosse seus imitadores, né? Sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Senhor Jesus. Amém. E nós precisamos aprender com o apóstolo, né? Como imitar a Cristo. E de que forma, né? Uhum. Ler, acho que todo mundo sabe ler. E a questão não é nem só interpretar, mas a questão é viver. Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus. eu preciso de fato viver. Esse hino que a gente cantou, eu te amo cada dia mais, são os seus irmãos. Mas para mim, eu vejo que eu não estou dessa forma. E nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor. Todo mundo aqui que tem esposa, né, sabe como foi no início das suas paixões, né? Amava de uma forma. O tempo vai passando, já não é mais a mesma forma. Senhor Jesus, ama, cuida, mas não é mais da mesma forma. Sair daqui, padustino atrás de um amor, e quase ninguém faz isso. Espera ter um evento glorioso, que todo mundo se junta ali e se encontra. Mas ninguém sai daqui uma hora dessa para ir por causa de um amor, né? Senhor Jesus, então não paga o preço que pagava antes. E hoje nós no Senhor precisamos de fato ter o mesmo sentimento, coisa que nosso amor às vezes esfria. E só a comunhão com os santos é que pode aquecer e pode nos levar de volta, Senhor Jesus. às práticas, né, das primeiras obras. Senhor Jesus. E também o apego à palavra, né? Amém. E o apego à palavra. Se a palavra do Senhor permanece em nós, de fato nós vamos também permanecer nele. Amém. Mas se abandonar um pouco a palavra, o amor também se esfria. E nós não vamos mais acompanhar de perto o Senhor. Porque Ele está na palavra, né? Senhor Jesus, o Espírito está na palavra. E a palavra é que nos dá vida. Senhor Jesus. Amém. Mas tem uma passagem aqui no capítulo 11, e Paulo continua a defesa dele e diz assim: quisera me suportasse, né? Senhor Jesus, quisera me suportasse mais nas minhas loucuras. Senhor Jesus, suportai-me, pois, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus. Senhor Jesus, isso é o apreço, né, que ele tinha, né, pelos irmãos ali em Corinto, né? Então ele tinha um amor pelos irmãos, ele tinha um zelo pelos irmãos. E nós precisamos de fato ter também amor e zelo pelos irmãos. Amém. E ter preocupação, né? Ah, não veio porque não quis, né? Não, tem que ter uma preocupação. Alguma coisa está acontecendo quando o irmão se afasta, né, das comunhão e começa a praticar coisas que não convém, né? Senhor Jesus, isso a gente precisa ter preocupação de Sim. fato e começar a orar em cima disso, né? Amém. Amém. A nossa preocupação Senhor hoje não é Jesus. dizer algo, falar uns para os outros que não convém, mas ir diante do Senhor em oração Senhor e Jesus. pedir as suas misericórdias, né? Para que de volta a nossa comunhão, o nosso amor entre os irmãos seja restaurado, e uma vez a nosso amor e comunhão com os irmãos sendo restaurado, a gente vai de fato poder cantar esse hino aí: eu te amo cada dia mais. Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus. não havendo amor entre os irmãos, não vai haver amor entre o irmão e Deus. Porque o Senhor está em cada um de nós, como o irmão Tiago falou ontem. Nós somos templo do Espírito Santo, casa de Deus, Casa né? de Deus. Então, não é uma pessoa a casa de Deus, mas a igreja é a casa de Deus. Senhor Nós Jesus. no coletivo somos a casa de Deus. Senhor Jesus. Vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 1 Coríntios 3:10. 3:10, que fala, o apóstolo fala dos fundamentos, né? Nosso fundamento hoje é Cristo. Não podemos sair da base, da nossa base de fundação, e querer construir algo com um material diferente, né? Senhor Jesus. Amém. 3:10, né? Que fala da responsabilidade dos que ensinam.
Então tudo que está na palavra de Deus hoje, muitas vezes a gente procura versículo que o que está dizendo em Coríntios esteja dizendo lá em Apocalipse. Mas é trazer para nós um viver de responsabilidade, né, em cada livro da Bíblia. Sim. E ver realmente como é que nós estamos de fato funcionando, edificando e fazendo as coisas para o Senhor. Sim. E o apóstolo Paulo diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, né? Eu lancei um fundamento como prudente construtor. 3:10. Senhor Jesus. Então, é a graça de Deus, né, que é dada a cada um de nós. Amém. Para lançar um fundamento, né? Senhor Jesus. Amém. Mas ele aqui diz que foi prudente construtor. E ele diz assim: e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um de nós precisamos observar como é que nós estamos edificando esse altar, esse templo de Deus, a obra do Senhor. Se é com madeira, né? Sim. Queima. Se é com palha, queima, né? Feno, pior ainda. Mas se a nossa edificação, nossa construção estiver sendo com prata, ouro e pedras preciosas, certamente isso vai durar, né? Amém. O fogo vai provar, enquanto mais fogo, mais o ouro é purificado e a obra permanece. É verdade. Senhor Jesus. Amém. O versículo 12 diz assim, o versículo 11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento para cada um de nós não é uma esquina, né? Uma rua, Uhum. mas é Cristo, uma pessoa. Amém. Senhor Jesus. Nosso fundamento hoje é Cristo, a base é Cristo. Amém. Ninguém pode lançar outro fundamento, né? Lá em Corinto tinha uma outra fundação lá que eles adoravam ídolos, né? Reis, príncipes. Mas aqui o nosso fundamento é Cristo. Amém. Senhor Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, Sei. pedras preciosas, né? Madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Senhor Jesus, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Senhor Jesus, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, se nós hoje não suportar, né, algumas aflições que acontecem, alguns sofrimentos, isso tudo são fogo, né? Uhum. Então a obra que está sendo construída em nós é madeira, palha e feno. Está sendo queimada, não está sendo aprovada e nem está sendo revelada. Mas se você passa pela prova, pelo fogo, pelos ardor, pelas coisas, e você lá no final você permanece, isso mostra que há ouro em você. Amém. Há pedras preciosas em você. Amém. E há prata em você. Amém. Mas se você não permanece, foi queimado pelo fogo, então é madeira, palha e feno. Nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso que em mim o Senhor encontre ouro, né? Amém. Em nós o Senhor precisa encontrar prata, ouro e pedras preciosas. Amém. Para quando o fogo vir, não vai nos queimar, vai nos purificar. Amém. Senhor Jesus. E todos os dias há um fogo, né? Todos os dias há fogo. Senhor Jesus. Há perseguição, há espinhos, né? Há lutas. O apóstolo Paulo diz que os dias são maus, né? Todos os dias vai acontecer alguma coisa. E nós precisamos saber se estamos ou não na base, no fundamento que é Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Mas ele diz aqui no versículo 14: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento, edificou esse, Senhor Jesus, esse fundamento edificou, esse receberá um galardão. Se porém a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do Senhor Jesus. Então que o Senhor realmente nos encontre nele, né, agora, Amém. desfrutando das pérolas, né, do ouro, da prata, de suas riquezas,
Assim como o apóstolo Paulo diz que foi arrebatado e lá ele viu Sim. e ouviu palavras inefáveis que não era nem lícito, né, a nós referir. É Senhor Jesus, é onde o Senhor de fato quer nos encontrar, Senhor Jesus. em Cristo. Deus quer encontrar o homem em Cristo. Meu Deus. Diabo, você não consegue agradar a Deus, eu não consigo agradar a Deus em mim mesmo. Para eu agradar a Deus, eu preciso estar em Cristo. Amém. Em Cristo. Fora de Jesus. Cristo, nem adianta agradar a Deus. Ah, mas eu já estou em Cristo. Na onde? No pensamento, na mente? Ou no coração, né? Porque muitas vezes o coração nos engana, nossa mente também nos engana. Senhor Jesus, Amém. mas de fato e de verdade, nós de fato precisamos dizer, ter certeza, com convicção, que de fato eu estou em Cristo. Amém. Senhor Jesus, por isso que ele mostrou em João 15, né? Se permanecerdes em mim Sim. e as minhas palavras permanecerdes em vós. Eu preciso permanecer em Cristo e a palavra dele permanecer em mim. Se eu estou em Cristo e as palavras dele não permanecem em mim, pode ser simplesmente coisa da minha mente, né? Tá uma obra inclusiva, né? Senhor Jesus, não está concluído. E Deus quer concluir a sua obra em nós. Amém. Essa obra de Deus em nós é de fato para edificação. Deus não nos escolheu a dedo, à toa, né? Glória a Deus. Você foi escolhido a dedo. Amém. Não importa aonde você estava, o que estava fazendo, Deus foi lá como um rio de águas vivas, Sim. né? Rio Tigre, né? Com Sim. velocidade, alcançar o homem aonde ele estiver. Senhor Jesus. Então nós estávamos sendo levados por uma avalanche, né? O fogo para ser queimado. E o Senhor nos tirou de lá. Glória a Deus. Amém. Nos colocou realmente em lugares onde o fogo não pode nos atingir. Mas se descer de onde o Senhor colocou, aí o fogo vai lhe atingir. Glória a Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. tudo pode acontecer quando a gente sai de onde o Senhor colocou. Então nós precisamos de fato permanecer no lugar e na condição Sim. em que se encontra, né? Então se eu me encontro hoje no Espírito, eu preciso permanecer no Espírito, desfrutando do Senhor. Vamos ver Filipenses? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Então, esse livro de Filipenses, o 3 do 12, mas vou ler só o 14, mostra a vida do apóstolo, né? Mesmo ele passando por tanto sofrimento, tanta rejeição, de muitos irmãos, muitas igrejas abandonarem ele, né? Pelo fato de ele passar o maior período da vida dele em prisão. Sim. Senhor Jesus, muitas igrejas ali, acho que por vergonha, né, de ter um apóstolo que só vivia preso, né? Acabaram abandonando ele. Ele disse, todos os da Ásia me abandonaram. Mas existiu ali um grupo de irmãos que não abandonaram ele. É verdade. Mas mesmo passando por tanta situação, ele dizia, eu prossigo para o alvo. Então ele tinha um alvo. Não importa o que você esteja passando, o que vai passar amanhã, o que vai passar depois, Sim. mas você precisa entender que tem um alvo. Amém. Se nós não entender que nós Amém. temos um alvo e temos um propósito, né? Meu Você Deus. vai desistir no meio do caminho. Então, se olhar para a situação do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreveu, a maioria foi tudo em prisão. Né? E muitas igrejas que ele levantou se afastou dele, provavelmente por questão disso mesmo, né? Senhor Jesus, já imaginou os irmãos estar na igreja, todo dia o pastor está preso por alguma coisa, né? Aí, você pastor está preso de novo, esse aqui no outro, né? Alguma coisa está errada aí. Então, o apóstolo, a maioria das vezes é só prisão, frio, Senhor fome, Jesus. nudez. Entendeu? A vida Tudo não de era, ruim aconteceu não era com fácil não. Tudo de ruim acontecia com ele. E hoje a gente vê que a gente não passa por nada disso. As pessoas me perguntam, isso, e o seu Deus, você não é crente, né? Porque está passando por isso, né? E por aquilo. Senhor Jesus. Amém. Mas ele diz assim, mesmo passando por toda essa situação, ele diz assim que eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo. em Cristo. Não é fora de Cristo. Ou sem Cristo, né? O seu João 15, versículo 5 diz, sem mim nada podeis fazer.
Então, sem Cristo, mesmo que eu tente, nada eu vou conseguir fazer. Sim. E o exemplo disso, muitas vezes, hoje de manhã não está aqui na oração, né? É. Aí eu vou ali ajudar o meu sogro a cortar umas árvores, deu certo? Se eu ficasse na oração, talvez o rapaz fosse. Não adianta a gente tentar cortar a volta. Se você tentar fazer alguma coisa, resolver de si mesmo, não consegue. Eu vim para casa murmurar? Não, eu vim agradecer a Deus. Porque talvez se o cara fosse, acontecesse alguma coisa diferente que não era do agrado de ninguém. Então Deus nos ama de tal maneira que dá até livramento em cima de alguma coisa que você quer fazer. Amém. Algo que você quer tanto, Deus não permite, porque sabe que esse algo pode lhe distanciar dele, pode acontecer alguma coisa e você, lá no final, pode até murmurar a respeito disso. Mas nosso coração é só de gratidão. Senhor Jesus, saber que estamos no caminho certo, nós não somos seguidores de homens, não seguimos doutrinas humanas, e o irmão Jason ministrou semana passada. A doutrina que a gente segue é a doutrina dos apóstolos. Sim. A comunhão, o partir do pão, a oração, junto com os irmãos. Essa é a doutrina dos apóstolos. Amém. E com perseverança. Não é seguir uma coisa sem perseverança, né? Ou fazer as coisas quando quer, quando der certo, né? Sem buscar realmente a esmurrar o corpo, como o apóstolo Paulo ele falou. Esmurrando-me o corpo. Nós precisamos esmurrar o corpo. Amém. Fazer algo para o Senhor, mesmo sem querer. Isso realmente é que nos leva a praticar o que o Senhor de fato quer fazer. Senhor Jesus. Então, o versículo 10 do capítulo 4 diz: alegro-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, né? O qual também já tinha antes, mas vos faltava a oportunidade. Senhor Jesus, isso é mais uma experiência do apóstolo passando para nós, né? Sim. Que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, de fome, né? Assim de abundância como de escassez. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Cada um de nós podemos todas as coisas, mas é em Cristo. Amém? Eu vou fazer isso, vou resolver. Não, se estiver fora de Cristo, é em vão. Você pode até tentar, pode até ter algum êxito, né, a princípio, mas no final a gente vê que não traz nenhuma satisfação. Só traz satisfação para nós quando nós de fato estamos fazendo as coisas em Cristo. Amém. Aí você faz com alegria, Sim. né? Você faz com entusiasmo e excelência. Amém. Isso é bom. Sempre que formos fazer alguma coisa, seja por Senhor, seja para alguém, precisa estar buscando a direção de Deus, né? Amém. Senhor Jesus, Amém. não fazer como o servo que sai de Jerusalém para Jericó, sem nenhuma direção, né? E o Senhor, quando enviou alguém, só envia de 2 em 2. Senhor Jesus. E Deus disse que é melhor 2 do que um, porque se um caiu, o outro levanta. Sim. E ele saiu sem encabeçamento, saiu sozinho. E quando caiu, não achou ninguém para levantar, a não ser o bom samaritano que representa Deus, né? Aleluia. Representa o próprio Cristo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, nós de fato precisamos dizer: Senhor, obrigado pela igreja. Obrigado, Jesus. Não é uma escola, não é uma fábrica, não é uma capela, mas é um lugar que Deus cuida com prazer. Glória a Deus. Então, Deus cuida de cada um de nós. Amém. Jovens, Deus cuida de vocês. Jesus. Então, toda segunda-feira tem a comunhão aqui de jovens. Senhor. No dia que um de vocês faltar, pode ter certeza, todos vão sentir falta. É verdade. No dia da comunhão das irmãs, falta uma, todas sentem falta. É igual numa família, tem 8 ou 10 irmãos, e eu não gosto de um. Mas vai um de vocês mexer com aquele um meu, mesmo se eu gostar dele. Mesmo assim é na igreja. Mesmo que algum, né, tenha alguma desavença com, vai alguém de falar mal de um irmão para outra pessoa, no instante a pessoa defende. Né?
mas ela está dessa jeito, está assim, mas ela está na igreja, é filha de Deus. Uma vez eu estava trabalhando com um cidadão, e o cidadão falando mal do colega meu, ele até morreu, o Pedrinho Linaldo, né? É tio de Marcos. Aí eu disse, olha, seu fulano, o senhor está dizendo tudo isso dele, mas ele é um filho de Deus, ele é super regenerado, não pratica mais essas coisas. E ele tem que estar com o pé indo para o reino dos céus. Se ele morrer hoje, ele reina com o Senhor. E se o senhor não se arrepender, mesmo achando que não precisa, porque não faz isso e dá esmola, muitos eu acho que não precisa se arrepender porque dá esmola, faz coisas, né? Uhum. E se o senhor não se arrepender, o senhor vai ficar num lugar separado dele. Ele vai para perto do Pai e o senhor vai ficar distante do Pai. Senhor Jesus. E ali a gente conversando a questão do Lázaro e o rico, né? Sim. Senhor Jesus, que um foi por seio de Abraão e o outro foi por Hades. Só que a gente não vai dizer isso com o incrédulo, porque aí você vai matar. Então é melhor você dizer que a pessoa vai para o Pai e o outro vai ficar distante do Pai do que dizer uma palavra desse tipo. Senhor Jesus, mas a nossa esperança hoje é se partirmos amanhã, para onde é que vamos, né? Sim, Vamos estar de fato com o Senhor Jesus. Porque se viver em Cristo também reinaremos. Glória a Deus. E é isso o nosso propósito hoje. Prosseguir, conhecendo, né? Conhecendo o Senhor e sendo também conhecido. Amém. E quando você faz o que Deus manda, de fato você também é conhecido. Mas nós não fazer as coisas que Deus manda, vai cair naquela situação daquele jovem que foi lá reclamar: Senhor, em teu nome fizemos isso, né? Em teu nome fizemos aquilo, né? Fazia um bocado de coisas boas, né? Mas era em vão. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Senhor Jesus, então é bom fazer as coisas de fato com o nosso coração purificado. Então graças a Deus por isso, né? Senhor Jesus, mas eu quero ler ainda um versículo de 1 Coríntios capítulo 4. Só mais esse versículo e eu paro. Senhor Jesus, o versículo 1 do capítulo 4, pode ler, Tiago. 1 Coríntios 1,4. É. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Além disso, né, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós, de fato, precisamos ser encontrados fiel. E dessa maneira as pessoas vão nos considerar, de fato, como ministro de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então o ministro dispenseiro é aquele que, de fato, está sempre à disposição, né? Para fazer a vontade de Deus. Sim. E servir ao Senhor e servir aos irmãos. Amém. Com a palavra, né, com a oração, Senhor Jesus, e saber de fato e garantir aos irmãos essa esperança, né, de se permaneceres em Cristo, certamente reinará. Amém. Senhor Jesus. Não permanecer em Cristo, qual garantia, né? Provação pelo fogo, para lá no final, depois de um grande processo, ser de fato reconciliado com o Senhor. Então é melhor passar por tudo agora e lá na frente você está na presença de Deus. Amém. Com Isaac, Abraão, Jacó, né? Amém. E os demais apóstolos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos permanecer firmes. E as irmãs, Amém. que hoje é o dia das mulheres. Amém. Né? Que Deus continue abençoando. Amém. Guardando cada um de Em vocês. nome de Jesus. Amém. Na unidade do Espírito, no Amém. reino da paz. Amém. E sendo aperfeiçoadas juntas, porque juntas, né? Eu também quero estar junto. Somos mais fortes. Amém. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Venha, dona Nenê. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Em 2 Coríntios 12, aqui a partir do 6, ele fala sobre a questão do espinho na carne, né? Sim. E isso é algo assim que, quando nós passamos por esse processo, talvez nós
o que nós tenhamos para falar é só murmuração, né? Sim. É verdade. Mas Paulo disse que era necessário. É necessário. né? Jesus. Porque aqui no 10 fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Sim, Por que tudo isso, né? sim. Porque quando nós estamos fracos, então é que nós somos fortes, Fortes, né? amém. Fortes Isso. em Cristo Amém, Jesus. é verdade. Então assim, porque o Senhor falou no 9 que a minha graça te basta. Sim, porque amém. o meu poder se aperfeiçoa Na na fraqueza. Isso, é verdade. Então é assim que nós temos que viver, né, irmão? Sim. Sim. É debaixo da graça do Senhor. Amém. Amém. É confiante que todo esse processo aqui que Paulo aconteceu com Paulo no capítulo 10, Sim, que ele passou sobre as perseguições, Sim. as angústias, as dores, sim. mas é para um bem. É verdade. Ali, todo o processo que Paulo fez foi para que algo acontecesse, né? É verdade. E hoje assim não é diferente com cada Não é um de diferente, nós. é verdade. Quando nós passamos por esse processo, é necessário acontecer. Sim. Para que assim o poder do Senhor se aperfeiçoe em aperfeiçoe, cada um de amém. nós. Amém. E que nós tem proveito, né, de cada processo, É de verdade. cada luta travada. Porque Amém. no final, É verdade. nós sabemos que aqui em Filipenses 3:2 diz assim: prossigo para o alvo. Para o alvo, Nós sim. temos um alvo. Prossigo para o Nós alvo. temos um Amém. prêmio. Amém. Aleluia. Então prossigamos Eu para o quero. alvo. Amém. O prêmio da Soberana soberana vocação de Deus. vocação. Amém. Em Cristo. Jesus. Amém. Aleluia. Nesse alvo, É um prêmio. nesse alvo nós sejamos fortalecidos. Sim, né? é verdade. Nós não sejamos fracassados. Sim, Verdade. Assim como muitas pessoas desistem no caminho, Verdade. ao decorrer do caminho, por causa das situações, Sim, né? Não verdade. aguentam o processo, mas verdade. que nós sejamos essas pessoas que aguentam o processo. Amém. Assim como os discípulos ali fizeram o processo deles, Sim. aguentaram, foi Verdade. doloroso, Sim. nós também temos um processo. Amém. Porque nós temos um prêmio, né? Amém. Nós Verdade. precisamos ser Senhor fortes Jesus. em Cristo Jesus. Glória Porque a o Senhor Deus. diz, seja forte e corajoso. Amém. Assim nós devemos ser, né? Fortes e corajosos Sim. em Cristo Jesus. É verdade, amém. 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 Fortes e corajosos. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. E fortalecendo o que a irmã Isa disse. Sim. Sim. E em Apocalipse 1, verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia É e verdade. guardam no teu coração. Amém. Então muitos não sabem ler, mas muitos É ouvem. verdade. E mesmo se não ouvir, Deus Sim. Deus deu entendimento para que houvessem Líbias e Verdade. mais Sim, coisas. amém. Sim. E em Aleluia. Apocalipse, Sim. capítulo 3, verso 5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, O que de vencer. maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, Sim. e confessarei o seu nome diante do meu Pai. Amém. Então nós vestiremos vestes brancas, nós vestiremos um linho fino, Sim. e o nosso nome, antes de nós nascermos, o Senhor já escreveu no livro É da verdade. vida. Amém. Quando num cartório do seu pai confessa o seu nome e coloca Sim, ali, lá no livro. coloca ali Isa, coloca ali o nome dos irmãos, Sim. e a partir do nome daquele momento que é escrito ali, Sim. aqui na terra, também é ligado no céu, então o nosso nome já está automaticamente escrito no livro da vida. Amém. E ele confessará diante do Pai. Amém. Então o Senhor Jesus, ele não vai nos esconder. Não. Como eu estava falando Não com o vai pastor nos hoje no início, não devemos negar que somos servos de Deus, não devemos negar que somos cristãos, porque o Senhor Jesus não nos negou. Tanto é que está escrito que ele confessará o nosso nome Sim. diante do Pai. Amém. E diante dos seus anjos. Verdade. E no verso 19 do capítulo 3 diz: eu repreendo e castigo todos os que eu amo, pois sou zeloso. Sim. E arrepende-te. Amém. Porque Arrepende-te. o volta. Senhor é bem claro em dizer que Ele castiga a todos os que Ele ama, porque Ele nos quer nos guiar no caminho santo, É no verdade. caminho verdadeiro. Sim. E Ele nos diz: arrependestes, Sim. porque nós devemos cada dia mortificar a Nos nossa arrepender, carne é e verdade. vivificar o nosso espírito. Amém. Pois se Jesus não nos negou, nós também não devemos negar. Jesus é o verdade. Senhor. Amém. Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida do pastor Divaldo, por Amém. essa palavra, né? Amém. Que o Senhor trouxe nessa noite. Nós vimos aqui, como a Isa falou aqui
no livro de 2 Coríntios, duas experiências muito fortes para trazer nos dias de hoje para a minha Sim. e para a sua vida. Amém. Sim. Nós vimos que o apóstolo Paulo ele passou por uma experiência ali muito forte, né? Muito sincera ali diante de Deus. Sim. Né? E para os dias de hoje, se nós pegar essa visão, essa revelação, nós vamos entender e compreender para que nós fomos chamados. Né? Deus nos chamou, né, para uma grande missão. Sim. E essa missão nós não devemos fazer somente na hora que as coisas estão tudo bem. Somente na hora que a nossa geladeira está cheia, está tudo mil maravilhas, e nós vamos fazer. Quando acontece algo, nós não podemos desanimar. Verdade. Sabe por quê? Porque essa experiência, essa visão que ele teve, ele foi forte. Ele teve uma visão, né? E essa visão, através dessa visão, ele não se exaltou. Não. É algo muito profundo que Paulo, ele teve ali, que Deus deu para Paulo. Verdade. E Deus dá algo muitas coisas valiosas para nós. Amém. Mas nós não podemos ficar se gloriando, Verdade. se sustentando, achando que aquilo é tudo nosso, é a nossa vida. Não. Nós temos que depender do Pai. Amém. A nossa dependência, a nossa força, a nossa suficiência, ela não vai vir do nosso carro, Não. ela não vai vir da nossa casa, Não vem. ela não vai vir de coisas terrenas. Verdade. Nós necessitamos, mas Deus sabe de tudo isso. Senhor A Jesus. nossa força, a nossa suficiência, Sim, ela vem de Deus. Amém. Então essa visão foi celestial, né, que Deus, ele deu para Paulo. Sim. É uma revelação que ele fala que não é lícito a ninguém revelar. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Amém. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado também um espinho Na na carne. carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Senhor Jesus, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exaltar. Senhor Jesus. Então, né, a experiência que ele teve foi uma espiritual, e Deus trazendo para os dias de hoje também tem a experiência carnal. Física. Nós somos pessoas carne, É verdade. mas nós temos que mortificar a nossa carne. Sim. Se nós não matar a nossa vida da alma, nós não vamos ter o discernimento que o Senhor lhe deu para Paulo. Senhor Jesus. Nós vamos sentir algo enfraquecendo a nossa fé, e ali agora nós vamos começar o quê? Reclamar. Nós vamos começar o quê? Por que que o Senhor, eu estou servindo a Deus, e por que que eu estou doente? Por que que eu estou com uma enfermidade? Senhor Jesus. Eu estou servindo a Deus, e por que que eu não estou ganhando muito dinheiro? Eu estou servindo a Deus porque as coisas não estão acontecendo dessa forma. Nós já estamos reclamando. É verdade. E o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes ao Pai. Agora você imagina, nós estamos na igreja, estamos orando por uma situação, e essa situação não acontece. Verdade. E agora nós não entendemos. Começamos a questionar com Deus, e já estamos caindo em contradição à visão celestial e ao espinho na carne. Verdade. Irmão, é muito triste. Senhor Jesus. Eu não sei se alguém de vocês já foram espetados por algum espinho, e ele fica dentro da sua carne. Eu já passei por essa experiência pescando. Dói. E dói. E a Amanda que é a meta de fazer a missão. Eu chego em casa, aquele negócio doendo, já inflamado, Isso é importante. e é pra ruim. mulher. Um espinho na carne é muito ruim, irmão. Mas uma coisa é certa, Sim. Senhor Jesus. O 8 diz assim: acerca de qual 3 vezes orei ao Pai, ao Senhor, para que se desviasse de mim. Senhor Jesus. E ele falou, sabe o quê? A minha graça te basta. Amém. É como eu falei. Às vezes, se você está orando numa situação e a situação não aconteceu ainda, não desista. Persista. O problema não está em você, muito menos em Deus.
A questão é a sua fé. Persevere. Sim, amém. Continue. Amém. Paulo ele poderia até questionar. Ele orou 3 vezes, irmão. Mas o Senhor falou, não, peraí. A minha graça te basta. Sim. Ou seja, aquele irmão que morreu na Covid, parece, Lázaro. Eu lembrei dele. Sim. Ele passou por situações, irmão, que ele fez até um louvor. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Se você está pela prova, se você está com enfermidade, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Essa enfermidade, irmão, Parte não é para a morte, mas é para a glória, para que o poder de Deus se manifeste e se aperfeiçoe na sua vida. Amém. O poder de Deus só vai manifestar na sua vida se você glorificar na hora da enfermidade, na hora que a geladeira está vazia e na hora que as coisas estão dando errado. Se você glorificar a Deus, você pode ter certeza que a sua fraqueza vai se tornar forte. Nessa noite, essa palavra ela vem fazer efeito na minha sua Amém, vida. aleluia. Se uma provação, Sim. não desista de glorificar o nome de Deus. Glória a Porque Deus. Ele vai resolver a sua situação Amém. e o seu problema. Amém. Glorifique ao Senhor. Amém. Se for para Deus contra a outra. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor. 8h50, ainda dá tempo. Pai. Senhor Jesus. Eu da honra que seja dada. É a parte do louvor que falou, né? Campos C1, Sim. diz que o apóstolo Paulo falou assim, eu recebi, porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei, né? Então, a maneira que ele recebeu do Senhor, ele foi em espírito, na chave do espírito, ao terceiro céu, e ele teve essa visão celestial e entregou a quem ele pregava, né? Pregar a salvação de Cristo, né? Amém. Aí Paulo, Givaldo falou em 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, se ele edifica ouro, prata, pedras preciosas, está edificando e ensinando sobre Deus. Verdade. Não sobre coisas que é tradições humanas. Verdade. Que aí vai vir o fogo, vai Queimar. ser provado, vai queimar, fica cinza. Então, não é coisa que ele edifica, né? Verdade. Porque esse ouro fala que é coisa de Deus. Ouro é a natureza divina, prata de Cristo, e pedras preciosas que é do Espírito Santo. Então aqui fala tudo sobre Deus, né? O Deus triuno aqui. Então se você edifica sobre o Deus triuno, vai vir a prova, vai vir o fogo e vai ser aprovado, A né? obra permanece. Permanece. Aleluia. Então essa parte que eu ganhei também, querido. Amém. Que Deus Senhor. Amém. A obra permanece. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. E Solta amém. o cabo da nau. Amém. Então vamos orar cabeça cheia. Amém. Senhor Jesus. Jesus, amém. Glória a Deus.